Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, 23 de março, o título traz Conexões na Igreja. Que conexão foi essa que Paulo precisava administrar? Irmãos, estamos no capítulo 4 da carta aos Colossenses. Estamos aqui nas considerações finais. E Paulo, de maneira muito sábia, de maneira muito prudente e espiritual, ele dá um aval de reconhecimento a fim de que todos agora possam ter a convicção de que o trabalho de Deus está sendo feito com sucesso. Por quê? Porque está havendo uma harmonia com a igreja. E lembre-se que Paulo está citando pessoas aqui que anteriormente ele foi um problema. Ele chega no livro de Atos a fazer uma descrição, o próprio Lucas, né, escreve no livro de Atos que Paulo pede para com que Marcos não seja envolvido. Não chame Marcos, porque ele me rejeitou ali no capítulo 15 e o verso 36 a 40. No capítulo 13, o verso 13, demonstra ali o afastamento de João Marcos. Paulo pede para ir com ele, ele não o aceita e vai embora. Já no capítulo 15, Barnabé insiste para ir com ele, Paulo não aceita e há uma desavença entre eles ali. De maneira que Paulo vai com Silas para Antioquia e o próprio João Marcos vai com Barnabé. E olha que Barnabé e Paulo eram muito amigos, mas agora eles se afastam. Por mais que fosse por uma causa entre quem vai, se eles aceitavam João Marcos ou não, ainda assim os dois grupos se afastaram e o trabalho de Deus foi feito. Mas no final da carta aos Colossenses, Paulo considera a João Marcos como um colaborador amado. Ele chama João Marcos de aquele que lhe auxiliou no seu momento final de sua história, ou seja, que ele acompanhou Paulo em suas dificuldades quando ele esteve. E o que me chama a atenção aqui? A união harmoniosa que Paulo incentiva a todos eles. Irmãos, tem um texto que eu achei muito interessante, no livro chamado Refletindo a Cristo. Essa é uma meditação matinal antiga, do ano de 1986. E nessa meditação, Ellen White diz uma frase que eu achei interessantíssima. Ela diz assim, ó, os que se encontram verdadeiramente ligados a Deus não terão desavença uns com os outros. A unidade cristã é a real evidência do verdadeiro cristianismo. Mas essa parte aqui, os que se encontram verdadeiramente ligados a Deus não terão desavenças. Aí eu pergunto, eu estou de fato ligado com Deus? Se eu tenho uma inimizade contra alguém e mantenho aquela rixa como algo crucial, eu estou de fato ligado com Deus? Ellen White, quando comenta sobre esse episódio de ligado a Deus, fazendo menção a uma parábola do que diz respeito à parábola da videira, em João capítulo 15, ela chega a dizer assim, ó, muitos estão ligados na igreja, mas não estão conectados com Cristo. Isso é crucial. Eu posso ter o nome registrado no livro da igreja, eu posso exercer alguma função na igreja, eu posso até dar estudos bíblicos, mas ainda assim não está conectado com Deus. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque para estar conectado com Cristo, eu tenho que ser transformado como um novo ser. Não é isso que Paulo quis, que a própria Jesus falou para Nicodemos? Importa nascer da água e do Espírito. Da água, demonstração pública. Do Espírito, demonstração interna para fora. Então, como é que a pessoa poderia dizer que tem o Espírito Santo se ela se mantém com inimizade contra alguém que faz parte da característica das obras da carne de Gálatas 5, 19 a 21? Como é que a pessoa pode mostrar que de fato tem o Espírito Santo se ela não tem paciência, de acordo com o fruto do Espírito em Gálatas 5, verso 22? Então, assim, o texto ele é muito forte. Os que se encontram verdadeiramente ligados a Deus não terão desavença uns com os outros. Sabe, irmãos, eu posso até não ir com a cara de fulano ou não ir com a cara de ciclano, mas isso não me torna o direito de ter uma inimizade com ela. Aí você pergunta assim, mas como assim, Abel? Como não ir com a cara de fulano? Eu quero dizer o seguinte, tem pessoas que são difíceis, a gente tem um relacionamento, são difíceis, mas não deixe com que essa dificuldade lhe traga uma ira no coração, um descontrole emocional a ponto de que minha vida agora está toda indo para o ralo, como se eu vivesse em função daquela pessoa. Infelizmente, iremos ter pessoas que irão nos desapontar aqui, pessoas que irão nos trazer tristeza e angústia, mas essas pessoas devem ser motivos de oração e essas pessoas devem estar em nossa vida e nossa trajetória para nos desenvolver a paciência, o amor e a bondade. Não é fácil amar pessoas assim. Ou você acha que foi fácil para Jesus conviver com Judas sabendo que ele iria traí-lo? Jesus trabalhou com ele até o fim. E no final das últimas palavras que Jesus disse para ele foi:
amigo, a que vieste? Isso foi triste para Judas, mas foi a palavra que Cristo deu. Então, assim, as conexões que Paulo aqui diz que declara de pessoas que não eram israelitas, não eram judias como João Marcos, Aristarco, o próprio Lucas era grego. Então, assim, mas foram pessoas que colaboraram. E depois que eles se entrelaçaram na jornada espiritual junto com Paulo, na conexão de pregar o evangelho, eles eram unidos. Devemos trabalhar na mesma linha de raciocínio. Se eu quero ter o Espírito Santo, que eu possa me unir com aquele que aos meus olhos parece ser algo descartado, mas dar a oportunidade a eles para que a obra de Deus cresça, floresça e se desenvolva para a glória de Deus. Vamos orar? Ó Pai Celestial, nos ajuda a vivermos em conexão com o Espírito Santo todos os dias, pois sem essa conexão nunca seremos verdadeiramente teus discípulos. Por isso te pedimos, ó Pai, nasce em nossa vida e nos ajuda a morrer para o nosso próprio eu, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.